Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Hermano Augusto, vulgo Oliveira, e eu tenho um objetivo simples. Eu quero me tornar o maior game dev do sul do mundo. Para isso, eu estou desenvolvendo as habilidades relacionadas aos 4 pilares fundamentais do desenvolvimento de jogos, que são arte visual, áudio, narrativa e esqueci o último. Sistema. Então, eu tô tendo que aprender isso. Eu tô tendo que aprender isso a toque de caixa, porque daqui a 4 meses eu vou pro Japão pra encontrar um jogo de referência, estudar esse jogo e fazer uma versão dele aqui com vocês. Tá sendo um processo muito interessante, tá sendo um processo muito divertido. Difícil pra porra, bem mais complicado do que eu tinha estimado. E eu vou falar um pouco mais sobre isso com vocês agora. Estávamos falando do primeiro pilar. Deixa eu ver, eu acho que eu tenho até ele meio fácil aqui. Aí. Do primeiro pilar relacionado à arte visual. E eu dividi nesses 3... Vocês não vão estar vendo, né? Tá. Eu dividi nesses 3 conceitos, né? O concept, modelagem e animação. Eu tinha me comprometido aqui a desenvolver todos os personagens, que ao todo são 4. Os buffs e os cenários. E talvez até uma interação entre os personagens. E eu comecei a perceber e eu comecei a ficar severamente preocupado com o nosso prazo. Eu tenho 4 meses para fazer tudo isso e eu gastei 1 mês só nisso daqui, só na primeira etapa. Então, alarmante. O bagulho tá tenso. Então eu vou encerrar com o que eu tenho aqui hoje e a gente vai passar para a próxima etapa. Mas eu vou mostrar para vocês o progresso que eu consegui fazer dentro do concept. Cacete! Eu tinha conversado com vocês anteriormente e eu mostrei alguns desenhos que havia desenvolvido, que são esse esse daqui. Era a última versão que eu tinha mostrado pra vocês. Não particularmente eu gostei dele. Eu achei que tá muito... Meu Deus, eu tô morrendo. Eu achei que ele tá muito sério. E ele não tá parecendo um personagem de Play 1, que é a nossa maior referência. Pra quem não sabe do que estamos falando aqui, eu recomendo assistir o penúltimo vídeo, que eu falo um pouquinho mais sobre essa etapa do desenvolvimento do concept art. Mas hoje eu só vou mostrar pra vocês como que funciona a iteração, né? Como que a gente melhora, né, o nosso projeto. E não é necessariamente uma arte final de concept. Eu tentei aplicar os mesmos conceitos, né, usados nesse desenvolvimento. Mas como eu falei pra vocês, eu tô aprendendo. Eu comecei a ter muita dificuldade em fazer personagens dinâmicos. Tenho muita dificuldade, eu consigo fazer ele parado assim. E é por isso que eu falei num dos últimos vídeos que eu sei desenhar, mas eu não sei desenhar bem. Então eu tenho noção de fazer isso aqui. Mas se precisar mais do que isso, eu não desenvolvi ainda essa habilidade. Estou desenvolvendo ainda, né? Então aqui vocês conseguem ver, né? Tipo, é o personagem, ele é o nosso lanceiro, ele é o nosso personagem principal. E na live que eu fiz semana passada, na sexta, um dos meus amigos deu uma sugestão excelente. Eu falei que o personagem estava sem graça, que ele não estava parecendo o personagem do Play 1, faltava a personalidade dele. Ele deu uma sugestão e eu acho que a gente conseguiu salvar esse design com uma única sugestão. Então aqui fica meu agradecimento, Max, muito obrigado. E ele sugeriu de colocar uma sobrancelha no personagem, porque a sobrancelha realmente é um recurso bem expressivo. Eu particularmente gosto de desenhar personagem com essa característica exagerada, eu acho que fica bem expressivo e remete muito ao Play 1, né? E eu fiz, né, na live a gente fez algumas alternativas, e a alternativa final, que eu particularmente gostei muito, foi esse cidadão aqui. Gostei bastante. Eu acho que ele ficou, ouso dizer, perfeitinho. Ele ficou muito bom. Talvez eu mude algum pouquinho mais as cores, talvez. E a luva dele.
Eu ainda não decidi se eu vou manter ela como, tipo, propriedade metálica, como se fosse de metal, ou se eu vou trocar para algum tecido. Mas isso aí a gente pode ver no 3D. Como eu que estou fazendo tudo isso e eu estou fazendo sozinho, a gente tem como avançar um passo e revisitar etapas anteriores. Não acho que vamos ter o tempo e o luxo para isso, porque eu tenho que começar a correr pra cacete com isso aqui. E, inclusive, voltando aqui no nosso planejamento, gente, eu falei que eu manjo, entre aspas, de arte visual, do concept art na realidade. Todo o resto eu tenho beirando experiência nenhuma. Então, eu tô tendo que aprender na marra. Ainda não decidi se a próxima etapa que eu vou seguir é a etapa de áudio, porque eu acho que isso aqui vai demorar bastante, porque eu não sei fazer nada. Talvez dê pra gente fazer o do som primeiro e depois avançar pra música. Mas o sistema vai demorar. Então, eu vou tentar correr com todos esses 3 pilares aqui, os 3 iniciais, e o final a gente vai desenvolver tomando bem mais tempo. Então, assim, eu já tô prevendo que aqui música e animação vão demorar, então eu não posso ficar patinando aqui no concept. O 3D eu manjo um pouquinho, eu vou pedir ajuda a alguns dos universitários para me dar um suporte, pelo menos, de como melhorar o meu processo, mas pode ter certeza que eu vou fazer tudo na mãozona aqui. Enfim, voltando. Nosso personagem, eu acho que ele ficou muito legal. Eu particularmente gostei muito da cor da pele dele e do cabelo. Acho que a pele ainda dá pra escurecer um pouquinho mais, pra ele ficar mais chamativo, pra destacar mais ainda. E eu acho que eu tenho que mudar a cor da lança. Mas gostei. Gostei muito. Ele era o único design de fato que eu não tinha necessariamente gostado. Fizemos o primeiro vilão. O primeiro boss. E ele teve poucas alterações, assim. Da inicial pra essa, teve pouca evolução. Deixa eu ver se eu encontro alguma dessas versões aqui. Ah, vou ter que ficar tirando e botando muita camada. É isso, gente. Versão final, essa. Posso mudar a cor ou alguma coisa assim, mas... tá bom desse jeito. Não temos luxo, não temos tempo. A única coisa que eu mudei de fato foi a arma. Ele tinha um machado e agora acho que o martelo. Acho que o martelo vai ser mais interessante. Vamos ver como que isso vai ficar no 3D. Segundo boss, eu tinha gostado bastante do design dele. E a gente optou por fazê-lo mais escuro. Um negócio bem trevoso. Enfim, excelente, grande dia. Esse aqui tá feito. O dragão. Dá pra ver claramente que caiu a qualidade do negócio, né? Eu não fiz com o capricho que eu tinha feito dos outros. Mas aqui vamos seguir dessa forma em função do tempo, né? Eu tomei um susto porque eu tava conversando com alguém esses dias atrás e todo vídeo que eu faço aqui pra vocês eu falo que faltam 5 meses, né? E eu comecei a fazer as contas e não, agora já faltam 4. Então, o caldo tá engrossando. Então não tem mais luxo pra ficar fazendo isso aqui bonitinho. Depois, de repente, quando a gente for revisitar esse projeto aqui, quando eu tiver mais apto, eu vou tentar fazer mais bonitinho, mas agora é o que tem. Vai ser isso aqui. E o que a gente não tem pronto aqui, a gente tenta fazer no 3D, tentamos corrigir no 3D. É o que tem pra hoje, guys. Enfim, esse daqui é a nossa referência dos buffs. Ao todo vão ser 3. O buff de defesa, o buff de ataque e o de velocidade. Pra quem não sabe o que é um buff, ele é um benefício, tá? Então, isso aqui são as melhorias que ele vai pegando no decorrer da fase. E o cenário que foi a ruína. Eu tentei fazer, não deu boa, eu insisti e desisti, porque, cara, não tava indo pra frente. Negócio... Eu não tenho noção de plano, que diz que você normalmente faz por planos, né? Você faz o primeiro, o segundo e o terceiro plano. Que estiver mais perto de quem tá enxergando, até o último plano, né? Que é o terceiro, que é onde tá mais longe. Rabisquei uma série de versões diferentes, mais ou menos nesse formato. Não gostei de nenhuma, sendo muito sincero. Então eu optei por não ficar insistindo. Falei, assim, foda-se, vamos seguir com o que tem. A única coisa que eu fiz diferente eu tentei fazer como se fosse meio que um mapa para distribuir como seriam as fases, né? Então eu pensei aqui na primeira etapa aqui, ele até o personagem
andando até chegar como se fosse um forte, um ponto de referência, alguma coisa assim. E eu pensei em fazer uma ponte aqui, alguma coisa assim, para ter uma representatividade visual fácil de entender. Isso aqui é para ser água. Aí aqui é a segunda fase, né? A ida do personagem até o castelo, de fato, né? Ele chegando aqui no castelo, no terreno do castelo, sei lá. Tipo, ter mais um checkpoint aqui no meio. E a última fase lá no castelo, de fato. Tipo, você andando até chegar no castelo. Basicamente isso. Terceira. Então é isso. Em cada uma desses pontos aqui, teria um dos boss, um dos chefões lá que a gente acabou de ver. Certo? É isso. Com isso que vamos trabalhar. Eu também fiquei pensando, né? Na próxima etapa do 3D, eu vou ter que, inevitavelmente, desenvolver todos esses personagens, né? Eu vou ter que fazer cada um deles. Então, dá pra fazer algum ajuste fino no 3D. E pra ser muito sincero, apesar de eu gosto muito de desenhar, gosto bastante, eu tenho mais facilidade em editar recursos em 3D, né? Eu não domino tanto quanto eu domino o desenho, mas eu acho que é mais fácil, porque em desenho eu tenho muita dificuldade em implementar o que eu estou vendo. E no 3D é mais fácil porque você já está manipulando um objeto. Eu falando aqui não tem muito nexo para vocês, mas no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês exatamente como que essa ideia funciona. Deixa eu ver aqui também que eu tinha feito um rabisco. Deixa eu ver se eu consigo bloquear todas essas camadas. Dá. Eu tinha feito um rabisco da interação entre um dos boss com o personagem. Não é esse daqui. Deixa eu ver se eu encontro. Isso daqui, inclusive, gente, é uma péssima prática, tá? O jeito que eu separo as camadas, os layers, é horrível. Qualquer pessoa com um neurônio a mais do que eu iria reclamar disso. E coberto de razão. Ah, aqui, ó. Nice. Então aqui é o que eu estava tentando fazer. Eu falei que eu queria mostrar uma interação, né, entre os personagens. E eu comecei a tentar desenhar isso, né? Então aqui temos o nosso... Aqui temos o nosso protagonista. E aqui é o primeiro boss. Então eu queria mostrar mais ou menos a dinâmica entre eles, né? Eu queria mostrar o boss dando um ataque que eu estimo que ele vai fazer no jogo. E o personagem só reagindo a isso. Ele não necessariamente vai fazer isso aqui. No jogo ele não vai poder ficar parado. Mas é só para mostrar. Nesse caso eu queria mostrar mais focado na mobilidade e nas dimensões do chefão. Para ter esse senso de proporcionalidade. É isso que eu tenho para vocês hoje. No próximo vídeo já vamos começar a conversar do 3D. A gente já vai começar a ver isso. Vai ser um passo muito interessante. Vai ser uma coisa bem bacana, porque eu fiz poucos projetos em 3D e nenhum deles era personagens. Então, vai ser um desafio. Deixa eu colocar alguma coisa na tela para não ficar vazio, né? Enfim, vai ser um baita de um desafio. Eu vou pedir autorização para um meu amigo que me ajudou na sexta-feira passada ali na live. Para mostrar o 3D que ele fez do personagem, a primeira versão do nosso protagonista, que foi essa daqui. Gente, eu prometo, eventualmente eu vou melhorar, tá? A gestão disso aqui. Ele fez a versão em 3D desse personagem aqui e ficou muito, muito massa, ficou muito legal. Eu gostei bastante. Como eu comentei com vocês, ele que deu a sugestão de colocar a sobrancelha e fizemos segundo a sugestão dele. E na minha opinião ficou excelente, ficou muito bom. Ele, com uma pequena sugestão, resgatou o design do personagem. Então, assim, apesar de eu ser criativo e eu tô fazendo isso aqui, eu tenho um teto. Então o insight das pessoas, né, a visão de alguém, um conselho, alguma coisa assim, sempre é muito bem-vindo. E nesse caso, o boyzinho amassou. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar para vocês hoje. Hoje estou tentando fazer correndo as coisas, porque além de eu estar sem barba, sem credibilidade por conta disso, que inclusive não foi uma coisa que eu optei por fazer, tá? Foi um acidente. Eu fui tentar tirar minha barba, tava com o pente errado. Tô parecendo um peru natalino. Então, não estranhem
Quer dizer, estranho, foda-se, faz o que vocês quiserem. Enfim, então vou considerar que a primeira parte aqui, o concept tá finito, tá finalizado. Eu até tô pensando onde que eu posso deixar esses documentos, essas imagens, assim, que vocês possam consultar. Quem tiver curiosidade, né? Possa consultar. Eu não sei se eu consigo criar um Notion, alguma coisa assim, pra deixar liberado pro pessoal ir vendo. Porque eu tenho um com o controle do conteúdo que eu tô fazendo, só pra eu ter noção mais ou menos das coisas. E foi aí que eu me preocupei bastante. Porque eu comecei a usá-lo recentemente, então já tô aí com umas semanas de atraso. Vou ter que dar o gás aqui, gente, pra terminar isso antes da viagem. E, de novo, assim, a ideia desse desenvolvimento inicial aqui, ele é só um preâmbulo. O projeto principal vai ser depois que eu viajar pro Japão. Mas eu queria já praticar alguma coisa, e aqui tá sendo muito interessante pra ver quais são as dificuldades que eu vou ter no desenvolvimento da coisa séria. E agora eu tô percebendo que por mais que eu manje de desenho, eu não domino o assunto. E desenho é muito mais do que só desenhar, né? Então tem muito mais coisa envolvida nisso. Tem N técnicas, tem uma série de coisas que você pode fazer para melhorar o seu desempenho, vários estudos e tal. Eu tô revisitando anatomia, para vocês terem uma noção. E no meu caso ainda é pior, porque eu não tô seguindo a anatomia convencional. Então eu tô tendo que estudar anatomia para poder distorcer ela e fazer os personagens do jeito que eu quero. Vocês viram que ninguém ali tem proporções corretas, né? Nenhum dos personagens. Então, assim, acabou o concept, acabou. Depois que eu for mais competente, a gente pode revisitar isso. Isso talvez seja um exercício legal para daqui para frente ver como é que vai ser a melhoria, né, dessas habilidades. Como eu comentei com vocês lá no primeiro vídeo, eu tenho muito conteúdo de referência de estudos do que a gente está fazendo aqui. Para basicamente todos esses pilares. Eu acho que só na história e no enredo, ali na parte de narrativa, que eu não tenho nada. Eu tenho conteúdo sobre como ler melhor, gravar o que foi lido, mas gerar e escrever, não. Então eu vou até dar uma pesquisada sobre isso. Modelagem 3D tenho. O programa que eu uso é o Blender. E até bom porque eu tenho alguns amigos que mexem com isso também, então eu sempre tenho com quem consultar. E sempre que eu faço alguma coisa errada, eu bato na porta deles para perguntar o que está acontecendo. Tenho cursos sobre esse assunto. Animação, se eu não me engano, eu tenho um só. Mas eu também conheço pessoas que mexem com isso. Então, é isso. Quando eu não tenho curso de fato, eu tenho alguma referência, mas eu tenho buscado os cursos. Eu também comentei para vocês que eu ia fazer um skill chart para estar acompanhando isso e tal. Eu vou fazer isso para o projeto principal, tá? Para a jornada de fato. Porque aqui ainda vou ter que desenvolver isso. Eu tenho uma referência. Eu até fiz ele no Excel, mas não vou mostrar porque tá muito feio. Tá muito... Normalmente não tenho problema em mostrar uma coisa feia. Eu acabei de mostrar para vocês um bocado de desenho fudido, né? Eu não tenho esse problema. Mas eu tenho que diminuir o desvio da minha atenção. Então eu tenho que focar cegamente em desenvolver essas coisas. Eu tenho equipamento chegando. Eu comprei um equipamento para conseguir fazer a produção musical aqui. Eu comentei que eu tenho os instrumentos aqui já. Estou indo buscá-los esse final de semana. Mas esse equipamento vai ajudar a fazer toda essa gestão. Eu dei uma pesquisada. Black Friday barato. Nice. Tá chegando. Então, é isso. Terminando a modelagem e a animação, a gente vai passar para um dos próximos pilares ainda a ser decidido. Ou áudio ou narrativa, porque o sistema, bicho, vai demorar muito. Então, é isso, gente. Eu acho que por hoje é só. Muito obrigado de novo. Tamo junto. Falou, valeu.